Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, então vamos continuar falando um pouquinho aí sobre os números complexos. Nós vimos ontem, né, que os números complexos, eles vão ser o quê? Eles são aqueles números que eles são caracterizados pela presença dessa unidade imaginária. O que é essa unidade imaginária, pessoal? É quando aparece esse raiz quadrada de menos 1. A existência dos números complexos permitiu que vários problemas envolvendo equações de segundo grau fossem resolvidos, né? Então a gente sempre tem que lembrar que toda vez que eu falo de número complexo, eu estou falando desta unidade imaginária, desse i igual a raiz de menos 1. E quando nós começamos a falar de números complexos, esse i, a gente sempre tem que começar a falar do quê? Nós começamos pelas potências do i. Como assim as potências do i? Pelo modo como esse complexo ele acaba se comportando, né? Como essa unidade imaginária se comporta. Ela tem algumas características que são próprias e que devem ser sempre respeitadas, tá? Então a gente sempre começa pelas potências do i. Por que pelas potências do i? Porque dentro delas existe um ciclo. Opa, existe um ciclo existente nelas. Como assim um ciclo? Elas vão sendo repetidas, ó. Por exemplo, se eu tenho i elevado na zero, i na zero, pessoal, vai acabar sendo 1. Se eu tenho i elevado na 1, i na 1 é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que i, que vai ser quem? Que vai ser raiz de menos 1. Agora, se eu tenho i elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que o quê, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado. E isso vai me dar o quê? Isso acaba me dando menos 1. Se eu tenho i elevado ao cubo, isso vai ser a mesma coisa que o quê, pessoal? É a mesma coisa que eu ter raiz quadrada de menos 1 elevado ao cubo. Ou seja, é o mesmo que ter o quê? Que ter menos 1 vezes i. Ou seja, aqui eu acabo tendo quem? Aqui eu acabo tendo menos i. Se eu tenho i elevado na quarta, isso é a mesma coisa que o quê, pessoal? É a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 elevado na quarta. Ou seja, é menos 1 vezes menos 1, que vai dar quanto? Vai dar 1. E o que acontece? Ó? De modo bem resumido, o que nós vamos ter? Ó? Se eu tenho i na zero é 1. Se eu tenho i na 1, i na 1 é i. Se eu tenho i ao quadrado, pessoal, vai acabar sendo quem? Acaba sendo menos 1. Se eu tenho i ao cubo, isso aqui acaba sendo quem? Isso aqui acaba sendo, então, o menos i. E se eu tenho i na quarta, eu vou ter o quê? Eu volto a ter 1. Olha só como já começou a repetir. Quando eu chego no i na quarta, eu começo a repetir o quê? O mesmo valor que eu tenho quando eu estou no i na zero. De modo bem genérico, pessoal, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o i na quinta vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo raiz quadrada de menos 1 elevado na quinta, que vai dar quem? Que vai dar i. Se eu tiver i na sexta, eu vou ter o quê? Eu acabo tendo, então, menos 1. E assim vai indo. O que acontece, pessoal? O ciclo das potências naturais do i vai ficar aonde? Ele é do zero até a quarta potência. Claro, o zero, nós sabemos o quê? Nós sabemos que toda potência de base, que qualquer que seja, elevado na zero, vai me dar como resultado o quê? Vai me dar como resultado o 1. Mas do 1 até o 4, eu acabo tendo o quê? Quando eu tenho os expoentes de 1 a 4, eu tenho uma certa não, é uma repetição, é um ciclo. Então, o que acontece? Eu consigo adivinhar, já resolver uma potência de base i só a partir disso? Consigo, sem problema nenhum.
E como é que eu vou fazer isso? Lembra, o teu ciclo vai ser do quê? De 1 a 4. Nós vamos fazer o quê, pessoal? Nós, para resolvermos isso, precisamos simplesmente analisar o seguinte, ó. Vamos pensar na seguinte situação. Se eu tenho, por exemplo, tá? Eu tenho, por exemplo, essa potência aqui, ó, I elevado na 35. Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou ter que fazer raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1? Não precisa. Gente, o meu ciclo tem quantas unidades? Meu ciclo tem 4 unidades. Então, basta fazer o quê? Pega o 35 e divide por quanto? E divide por 4, para ver o que vai dar. Para ver quantas vezes que esse ciclo vai se repetir. 4 vezes 8, 32. Então, menos 32 vai sobrar quem? Vai sobrar 3. Olha só que massa. Esse 3, pessoal, que apareceu aqui, ele é o quê? Ele é o expoente que é correspondente à potência do I. Ou seja, como assim correspondente à potência do I, Álvaro? Eu não entendi. Quer dizer que o 35 é um expoente correspondente a quem? Correspondente ao 3. Ou seja, I na 35 é a mesma coisa que eu ter o quê? Que eu ter I elevado ao cubo. Certo? Então, o que vai acabar acontecendo? Agora, é só eu lembrar do quê? É só eu lembrar do que é o I elevado ao cubo. I elevado ao cubo é quanto, gente? É menos I. Certo? O que acontece? É só, então, você analisar o quê? Quantas vezes que você vai ter o ciclo completo, né? O ciclo de potências do I, e fazer essa generalização, certo? Trabalhar com as potências de I, pessoal, é algo relativamente simples, não tem segredo nenhum. Álvaro, e se eu tenho uma potência assim, ó, I elevado na 243, o que vai acabar acontecendo? Simplesmente você vai fazer o quê? Ó? 243 dividido por quanto? Dividido pelas 4 unidades do teu ciclo da potência I. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Ó? Vai caber 60 vezes. Então, 6 vezes 4, 24, 240. Ah, não, mas deu o mesmo valor. Vamos pegar um outro valor aqui. Vai dar o 3 também, não tem graça. Aí não vai parecer que não funciona sempre. Vamos pegar aqui o 175. Pronto. E na 175. Eu quero saber, então, quanto que essa coisa vai dar. Vamos escrever aqui bonitinho. Exemplo, olha que fofo. I elevado na 175, gente. Nós vamos ter o que, então? Nós vamos ter 175 dividido por quanto? Dividido por 4. Ou seja, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 43. 43 vezes 4 é quanto, gente? É 172. Oh, meu Deus, eu peguei de novo o 3. Vamos lá. Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer novamente que o I na 175 é a mesma coisa que é o cubo, que vai dar menos I. Quero que dê um outro valor. Ó, vamos pensar aqui, um outro valor que eu sei que não vai dar o 3. Vamos pensar assim, ó, o I na 9. Pronto, esse aqui eu tenho certeza que não vai dar na 3 de novo. O que vai acontecer? Nós vamos pensar no quê, pessoal? I na 9 vai ser a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que I elevado na 1, né? Vai caber 2 vezes. O resto da divisão é 1, ou seja, isso aqui acaba sendo I. Então, as potências de base I, pessoal, elas são simples, tá? Simplesmente você vai fazer o quê? Você vai dividir os teus valores, tá? Você vai dividir o teu expoente por 4 e vai fazer o quê? Vai analisar para ver quanto é que vai dar essa correspondência. É algo bem tranquilo, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Fechou? O que mais que nós temos que saber, pessoal? Agora, a gente vai entrar um pouquinho na parte teórica mesmo. Nós temos que saber como é que é a forma completa do número complexo.
tá? De que forma que ele é escrita, de que ele é escrito, né? Qual é a escrita completa do número complexo? Todo número complexo, pessoal, ele vai ter o quê, ó? Ele vai ser escrito nessa forma aqui, ó. Ele é escrito na forma Z igual a A mais BI. Onde nós temos o que, pessoal? Nós temos o A sendo a parte real, tá? Então eu posso dizer que o A ele é um número real, certo? E o B, gente, ele vai ser quem? O B está acompanhado de I. O B ele pertence aos complexos. O que que acontece? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de formação do A mais BI, eu estou analisando o quê? Eu estou analisando todo o meu número complexo. Eu estou escrevendo ele inteirinho. A parte real e a parte imaginária, certo? Então, o que que vai acabar acontecendo, gente? Quando é que eu vou ter esse tipo de relação aqui? Eu tenho esse tipo de relação toda vez que eu falo de um número complexo. A diferença está no quê? A diferença está na classificação dele. De que modo que ele é classificado? Como assim classificado, Álvaro? Porque eu posso ter três tipos de números complexos. Eu posso ter o quê? Eu posso ter uma coisa que nós chamamos de real puro. O que é um número real puro, gente? O número real puro é aquele número onde o A vai ser diferente de zero. Ou seja, a parte real do meu número complexo não é nula, mas a parte complexa é. Então, o que vai acontecer? A parte real vai ser diferente de zero, mas a parte complexa é zero. Eu posso ter o que nós chamamos de complexo misto. O que é o complexo misto, gente? O complexo misto é aquele número que ele tem as duas partes. Ele tem a parte real, ou seja, a parte real é diferente de zero, e a parte imaginária também é diferente de zero. Ou seja, eu tenho parte real e tenho parte imaginária. E eu posso ter uma coisa chamada de complexo puro. O que é o meu complexo puro, pessoal? Esse complexo puro, ele vai ser o quê? Ele é aquele número onde a parte real é nula, ou seja, eu não tenho parte real, e a parte imaginária é diferente de zero. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui de número real puro. Número real puro eu posso ter o 2, o menos raiz de 3, o 5, o 0. São números reais puros. Um complexo misto, pessoal. Como é que ele vai aparecer? Ele pode ser o quê? Ó? 2 mais i, menos 3 mais 4i, parte real e parte imaginária. Um complexo puro, como é que ele pode aparecer? Ele pode aparecer assim, ó. Ele pode ser menos 2i, 7i, menos 4i, né? Ele vai ter o quê, pessoal? Ele vai ter um coeficiente e ele vai ter a presença da parte imaginária, tá bom? Então, o complexo puro, gente, ele é um tipo de número, né? Ele é uma forma numérica que não vai mostrar nunca a parte real. Ele simplesmente vai fazer o quê? Ele simplesmente vai mostrar quem é a parte imaginária. Beleza? Só quem é o coeficiente imaginário dele. Certo? Tranquilo? Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, pessoal. Como é que pode aparecer um exercício falando disso? Pode aparecer algo assim, ó. Por exemplo, eles podem, né, nos exercícios, pedir algo assim. Né, dado um número Z1 igual a 3 mais 5i, e pedir o que, ó? E Z2 igual a 3x menos 1
mais 2y mais 3i. E pedir o seguinte, ó. Quais são os valores de x e y de modo que z1 seja igual a z2, por exemplo. Ou seja, eu quero o quê? Eu quero saber quais são os valores de x e y para que esse complexo seja igual a esse. Ou seja, 3 mais 5i tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 3x menos 1 mais o quê? O 2y mais 3i. O que a gente faz? Sempre iguala parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Os coeficientes o coeficiente da parte real com a parte real, o coeficiente da parte imaginária com a parte imaginária. Então, eu tenho o quê? Ó? 3 igual 3x menos 1. Isso aqui vai me dar o quê? 4 igual a 3x. X acaba sendo quem? X acaba sendo 4/3. Fechou? Depois, eu vou ter o quê? O 2y mais 3 igual a quem? Igual a 5. 2y igual a 2, y igual a 1. Certo? Então, é muito comum, pessoal, que apareça esse tipo de exercício para vocês, tá? A igualdade entre esses números, né? As condições para que você tenha um número complexo puro, um número complexo misto, tá? Todos eles partindo da definição dos complexos, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber agora de início, para poderem fazer também as atividades, é o que, pessoal? É o conceito de conjugado do complexo. O que vai ser o conjugado, gente? O conjugado do complexo sempre vai ser o quê? Sempre é o meu complexo com a parte imaginária com o sinal contrário. Por quê? Olha só, vamos relembrar uma coisinha aqui, ó. Se eu tenho essa situação aqui, ó, x² igual a menos 9. Toda vez que eu vou tirar a raiz quadrada, a gente faz o quê? Nós consideramos mais ou menos, ou seja, as duas partes, os simétricos das minhas raízes. A parte positiva e a negativa, não é? Então, isso aqui acaba sendo o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 9, que acaba sendo o quê? Acaba sendo x igual a mais ou menos 3i. Ou seja, pessoal, o número complexo, ele sempre, seja ele puro ou seja ele misto, ele sempre vai andar como? Ele vai andar de parzinho. Ele vai ter a parte imaginária, a parte complexa, sendo positiva e sendo negativa. Porque esse número x, ele pode ser quem? Ele pode ser tanto o 3i quanto o menos 3i. Então, o complexo ele sempre vai mostrar o quê, pessoal? Esse conjugado. O número complexo, ele sempre anda de par. E o que vai ser o conjugado, então, pessoal? Quando a gente fala em conjugado, é o quê? É o complexo com a parte imaginária, com a parte imaginária, obtendo sinal contrário. Ou seja, eu tenho a parte imaginária com sinal contrário. O que vai acontecer? Ó? Se eu tenho o número z igual a mais bi, isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que o conjugado dele, que vai ser descrito por a, ou adotando o z, né? O z com esse tracinho vai acabar sendo quem? A menos bi. Eu inverto somente o sinal da parte imaginária. Se eu tenho um z igual a menos bi, significa que o conjugado dele vai ser quem? Vai ser a mais bi. Certo? Então, ó, por exemplo, se eu tenho um complexo assim, ó, z igual a 2 menos 3i.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu conjugado, né? O seu conjugado Z vai acabar sendo quem? 2 mais 3i. Então, toda vez que se fala em conjugado de um número complexo, pessoal, é simplesmente fazer o quê? Escrever esse número com a parte imaginária com o sinal invertido. Beleza? Tranquilo? Gente, inicialmente, são essas informações que vocês precisam, tá? Para resolver as atividades de hoje, tá? Aquilo que vocês precisam para resolver as atividades de hoje é isso, beleza? Agora eu peço que vocês resolvam os exercícios que estão listados junto na aula, tá? E depois encaminhem ali pelo campo atividades, beleza? Tranquilinho? Não esquece que hoje à tarde temos aí nossa aula de aprofundamento. É de suma importância a tua participação. Beleza, meus queridos? Então, até à tarde e tchau, tchau.